Salve, salve a todos, galera! Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje é um vídeo especial, do pedido de um inscrito. Se eu lembrar, acho que eu vou colocar na tela aqui. E agora Paulo perguntou. Que eu vou ter que olhar aqui, né? Porque eu esqueci o que ele falou. Eni, o que você acha sobre o Switch 2? Os jogos, preço e tal? Faz um vídeo. Faça assim, man. Só se for agora. Bom, eu vou começar falando do preço inicial de quando o Switch 2 tinha sido lançado, né? Minha colinha tá aqui embaixo, então eu não consigo saber o que eu tenho que dizer. O preço inicial dele, que foi 5.000 pratas, mano. Qualquer um que chegaria de fora, ele diria assim, meu Deus, a Nintendo ficou louca. Como que ela pode chegar e pedir um preço desse na evolução do Switch? Tipo, isso aí... enfrentar de frente o PlayStation 5, etc., não vale a pena nunca. Cara, vamos falar a respeito sobre isso. Eu vou dizer para vocês que quando ele foi lançado, teve filas e filas de pessoas. Eu até tinha comentado com o Nick Trui sobre o fato de que você não via crianças nessas filas. Você via mais adultos do que qualquer outro tipo de coisa. Então já era um público bem velho da Nintendo, né? E eu que tava com acho que 200, 300 horas de Nintendo Switch 2. 2, olha. Bonzão, viu, filho? O 1, eu tava com aquilo, tipo... será que realmente vale a pena? Não sei. Mas conforme foi passando-se o tempo, eu fui vendo as coisas, eu falei... esse preço de scalper e tudo mais que tá agora... dá um freio aí. 5 conto num console da Nintendo é meio osso mesmo com as features que eles vão trazer. Pelo que eu vi hoje no carinha que destravou o meu console, ele já estava vendendo na casa dos 4 pau, acho que era assim o Mario. 4,5 na versão com o Mario. Eu acho, tá? Não vou falar o que eu não sei, não posso dar propaganda, até porque eu não sou patrocinado. Mas eu diria que espera mais um pouco, cara. Cara, atualmente, R$ 3.500 seria o ideal para o Nintendo Switch 2. Se você está agora entrando no mundo do videogame depois de, sei lá, da época do seu PlayStation 2, você cair de cabeça, tipo, você tem na sua frente os 3 consoles para você escolher: Xbox Series X, PlayStation 5 e o Switch. Fica fácil. Não é difícil, ainda mais com a notícia que a Sony deu. Bom, então, e aí você vai colocar, eu tô falando sendo sincero, como uma pessoa que... bota na tela quantas horas eu tenho. É isso daí. Eu tenho todo esse horário de horas no Nintendo Switch 1 para dizer para vocês que, olha, se eu tivesse que escolher de fato, eu pegaria o da Nintendo. Por quê? Apesar de ser essa grana toda que você dá nesse console, tenha em mente, aquilo que a Nintendo faz, infelizmente ela faz bem feito. Aí você fala, por que infelizmente? Bom, vou explicar por que dessa justificativa do histórico. Vou dizer pra vocês que alguém que viveu xingando a Nintendo desde, sei lá, desde sempre, eu xinguei a rodo antes de conseguir esse Switch que eu comprei. Eu xingava, falava, não vale a pena, é uma empresa assim que vende caro demais e etc. Por conta de ser hater, cair nessa conversa, massa de manobra. Você começa a acreditar naquilo em que os outros estão falando porque você nunca teve um. Acontece com uma certa frequência. Então, primeiro foi o DS. Eu não quero ter o sucessor dele, mas mais pra frente. Eu já achei muito bom. Foi um console assim que eu falei, cara, o DS é um portátil da Nintendo que trouxe muitas coisas boas, trouxe jogos maravilhosos. Então você já tem seu primeiro ponto. De pensar, cara, a Nintendo já é conhecida então por esse tipo de jogo. Mas será mesmo? Aí depois nós temos ele. Sempre quis ter um na minha vida, nunca tive um, que foi o Wii. E esse na por cima é um modelo retrocompatível. Então ele roda o GameCube, então ele é um 2 em 1. Ele é literalmente um Wii e um GameCube. Vale muito a pena falar pra vocês. Joguei
várias horas dele, não só de Mario, como outros títulos multiplataforma, e títulos até exclusivos. Cara, Nintendo, você sabe fazer console. Se não tem que mandar matar uma desgraça dessa. Cara, eu vou falar pra vocês. Ou a empresa que sabe fazer console e jogo. Porque, caramba, você de fato tem vontade de jogar esses games da Nintendo. Eu não vou tirar ele dali do canto, porque ele tá na dock e eu tô numa posição meio difícil pra puxar agora. Mas tem o Switch, que é o que eu falo pra vocês o tempo todo, meu modelo OLED. E o que eu quero dizer pra vocês? Que depois de 3 consoles da Nintendo, jogar quase 1000 horas dela, eu sou obrigado a dizer, cara, vale a pena. Claro, não preço de scalper, não vai me pagar 6, 7 mil reais no Nintendo Switch 2 que você pode esperar. Mas vale. Sou obrigado a dizer que, mano, console muito bom. Na verdade, minha primeira experiência foi com o Super Nintendo. Eu não fui daquelas crianças que infelizmente pôde ter um PlayStation. Então, eu nunca pude experimentar o NES. Mas o Super Nintendo tinha 2 jogos, que era o Super Mario World e aquele jogo do Tiny Toons Kids. Aquele que é bem difícil. Foi muito bom mesmo esse jogo. E depois desse histórico todo, eu tenho que dizer pra vocês que acaba que você fica com o pé atrás em dizer que não pagaria esse valor. Porque, cara, é a Nintendo, ela já traz um monte de jogos. Mais um ponto que eu quero dizer para vocês. O próximo ponto que eu quero ressaltar fica por conta da retrocompatibilidade. Porque você literalmente tem o Nintendo Switch 1, já rodando com um hardware muito melhor, né? Com armazenamento maior, ou seja, você não precisa de um SD. E, bom, eu não levo isso em consideração, mas tela grande, 4K. Então tem essa versão aí que você tem que pagar a diferença dos $50 e tudo mais. Tá bom. E tudo mais. Mas $50 não, no caso eu acho que é $10, fica R$50. Tá? Mas eu diria que sim. Quem comprou, guarde, espera mais um pouco, joga o que dá e olha bem a biblioteca. Porque sério, depois desse anúncio que a Sony fez, tudo que eu posso dizer para vocês é que você só precisa de um Switch, no caso o Switch 2, ou um destravado, tanto faz, e um PC. Tá sendo tudo para PC, multiplataforma, para que você precisa se preocupar com outra coisa? Né? Eu tô louco? Eu pergunto. Quando eu falo isso, eu sou louco? Eu sou louco? Não, eu sou louco. Eu tô louco? Não, eu não tô louco. Eu não tô louco. Vamos agora àquilo que dói, mas dói muito. Eu sei que foi um corte tipo Gibson, mas preço dos jogos. 500 pratas. Se você é uma pessoa como eu que tem um pouco mais de tempo, né? Você está em casa, pode jogar. Cara, 500 pratas realmente eu diria que é muita grana para se gastar num único jogo. Mas qual é o problema? Os jogos da Nintendo se valorizam. Procura hoje. Você vai ver aí no Mercado Livre, OLX, seja lá o que for, gente vendendo usado o Super Mario Odyssey pelo preço do que pagou. Essa é a questão. Os jogos dela dificilmente desvalorizam. E você pode acabar trocando e tudo mais. Vão perguntar, né? Mas e a questão do MiG Switch, que é o destrave legalizado, o pessoal já está usando e tudo mais? É aquilo, gente. Vou dar a opinião daqui a pouco. Primeiro eu quero dizer para vocês que os jogos da Nintendo se valorizam, tá? Então eles realmente são uma moeda de troca muito boa. Você pega às vezes um game bom, dá para trocar por outro, tudo mais, ou mesmo os próprios exclusivos vale a pena. Que esse é o especial. O fator replay. O fator replay é aquilo que eu diria que é a chave do preço desses jogos caros. Porque eu joguei o Super Mario Wonder, aquele novo lá, que a Nintendo tem, o pessoal compra com bundle e etc. Eu joguei na pirataria mesmo, que se dane.
Mas eu sou obrigado a dizer que eu tô rejogando o game. Eu peguei esse daqui pra jogar o Super Mario Wii. Acho que é o Wii que chama, né? Deve ser a versão do Wii. Vale a pena. Esse é o problema. Vale a pena. Você joga esse game, você depois vai jogar a versão do Switch, é sensacional. Você não tem mais que ficar com aquele negócio com os controles de movimento, porque eles cansam, né? Vamos falar a verdade. Os controles de movimento do Super Mario Wii cansa bastante. Quem não está acostumado, então... Mas vale. Esse é o problema. Dizer para vocês que não vale seria mentira. Vale demais porque você vai jogar e vai jogar de novo e de novo. E são muitas fases, não estamos falando de 50. Nós estamos falando de 90 fases, no caso. Então, eu digo para vocês, com todas as letras, que se fosse para hoje eu ter que investir nesse console, eu investiria, cara. Sou obrigado a dizer para vocês que não só pelo exclusivo, mas que os jogos nele, para console, são mais baratos em comparação ao do Play. Ô, eu tô ouvindo, hein? Eu não preciso nem falar nada. Quando eu peguei na promoção Stardew Valley por 15 pratas, Moonlighter eu paguei 10 paus. Então você já tem a biblioteca do 1 inteira para você. Então você já tem a biblioteca anterior mais a nova. Pô, dizer que não vale a pena? Pelo amor de Deus, né, cara? Aí seria parte de hater e simplesmente sem fundamento e sem opinião. Mas você não tem os 22 para falar. Tudo bem, eu posso não ter. Mas se falar assim, você compraria? Compraria. De fato. Vou colocar como ponto extra isso daí, mas ele só vale em consideração por conta do que o Switch 1 já é. Que é a questão da sua performance uma vez que ele está desbloqueado. Um strike da Nintendo depois. Emulação. Os games mesmo. Tal do fator replay. A praticidade que você tem. Os Joy-Cons que são removíveis. Tudo contribui para dizer que vale sim a pena você comprar esse console. Se o 1 já é assim, imagina o 2. Mas onde você tem um problema dos drifts. Não faça igual o capitão idiota aqui, que comprou o console no seu lançamento. 6 meses depois do lançamento, eu estava com o PS4 que está ali atrás, o Fat. Tive dezenas de problemas com ele. Eu digo para você, espera a versão revisada. Espera a Nintendo corrigir tudo. Entendeu? Nintendo Switch vale. Mas se você tiver outro console ou tiver outras coisas, você mesmo CLT ou coisa do tipo, pega um primeiro. Se diverte com o primeiro, depois você investe no segundo. Eu tô falando a minha opinião sendo sincera como consumidor, tá, gente? Eu tô falando aqui porque eu não tenho puxa-saco de ninguém, não tenho propaganda com ninguém, eu tô falando o que eu penso, sabe? Então, falar pra vocês. Hoje, nesse momento, se eu tivesse 5 mil pratas no bolso, não aguenta mais barato. Compraria? Mesmo com questão cartucho virtual, mesmo com essa questão de ban, mesmo com questão de tudo. Teria com toda certeza o Nintendo Switch 2. Sem sombra de dúvida. Para mim, ele vale o que pede, as features dele são interessantes, principalmente essa questão do mouse, e até os jogos dela são muito bons. Por que não? Porque no caso, jogos estão caros, sabe? Tô falando pra vocês papo real, de um fã trouxa, sustentando 10 anos PlayStation, pagou Plus 10 anos seguidos, né? Comprei jogos caros e agora com o Switch eu digo, eu sou obrigado a dizer pra vocês, galera. Eu não vou mais pro Play. PS5 pra mim dane-se e Xbox também dane-se, porque viver de assinatura não dá certo. Desse daí, o pior que vale. Você mesmo. Você vale a porcaria da grana. Sou obrigado a dizer. Vale. Mesmo sendo caro. Vale. Porque você vai jogar de novo. Isso eu garanto pra vocês. E se perguntar, comprou o Switch 2, você pagaria pelo preço do Breath of the Wild? Cara, eu acho que eu ficaria até com a versão do Switch 1, porque eu não sou fã de gráfico. Mas compraria.
Eu diria para vocês com todas as letras. Compraria. Até a assinatura dela eu teria pelos jogos que ela oferece. Porque, como eu sou um cara que não é mainstream, ele sempre procuro trazer mais títulos para vocês. Porra, você não tem até o GameCube lá pronto para jogar, meu Deus do céu. Dizer que não vale a pena, dizer que você não vai fazer? Eu digo, como gamer, como alguém que é gamer 30, que espera para comprar. Pega um preço legal e experimenta o console. Se você tem o destravado, fica. Se você nunca teve, tem vontade de ter e tem dinheiro no bolso, arrisca. O console não vai se desvalorizar tão fácil. Os produtos da Nintendo costumam valer muito a pena, tá? Então é isso que eu digo pra vocês, tá? Pra deixar bem claro, ódio, tá? Vocês sonistas, caixistas, por favor, só evitem os palavrões porque o bot do YouTube tá deletando os comentários. Não sou eu, tá? Porque eu já tive problema em outro vídeo, o pessoal achando que eu tava deletando o comentário. Gente, eu tiro a moderação, mas eu não posso responder pelo que o YouTube fala, entendeu? Por o que ele faz com os comentários de vocês. Mas se tiver uma opinião, quiser que eu traga mais um vídeo além, ainda vai ter no canal uma review do Nintendo Switch 1 sobre o que eu acho, o que eu tô jogando e uma coisa bem mais completa do que esse vídeo que eu tô fazendo. Eu vou tentar trazer o melhor conteúdo possível para vocês, tá? E é isso. Você já sabe o que fazer. Muito obrigado. Quem tiver pergunta, pode deixar aqui na descrição, que possivelmente eu vou trazer no outro vídeo. Os vídeos vão aos pouquinhos, tá, gente? Porque se eu postar todo dia, eu fico sem conteúdo até semana que vem. E para gravar dá um pouco de trabalho. Pode não parecer, mas dá. Principalmente porque eu sou viciado em Musou. Vocês encontraram alguém que é fã de Musou. Até a próxima. Deixa como Enix mesmo, gente, porque meu nome nem importa muito. Deixa como Enix. E a gente se vê no próximo vídeo, galera. Fui!